se chama de encosto. O obsessor não está encostado em sua vítima, apenas as pessoas do seu destino, pelo pensamento, o problema é matéria, porque o espírito não chega a juntar. Você não. Ele fica apenas por longe, porque as energias é que chegam lá. Lá. Na obsessão 5, origina a influência exercida por espíritos que tentam prejudicar a reta-chegada das vidas humanas. A nossas pessoas, as quais têm atividades particularmente determinadas. Vocês viram isso aqui que eu falei? Que os espíritos têm, geralmente são aqueles que morreram recentemente e se aproximam das pessoas que mais gostam. São aqueles que saíram da vida humana, desencarnados, que vão se aproximando daqueles que têm afinidade. Né? Agarram as pessoas as quais têm afinidade, particularmente aos familiares. Então, de repente, uma pessoa que morreu recentemente se aproxima de você de acordo com a sua afinidade fluídica. Então, se eu tinha muita afinidade com aquela pessoa, é mais fácil ela vir a mim do que para outra pessoa da família. Porque nós nos atraímos fluidicamente. Isso passa a ser uma obsessão passiva. Você não faz mal. Você certo, eu não entendi aí. Com essa pessoa aí. De todas as formas. Ela é pacífica porque ela não vem para fazer mal. Ela vem porque se sente bem. Por exemplo, a minha irmã morreu ontem. Ela pode se juntar a mim porque eu adoro a minha irmã, amo o patrimônio. Ela pode chegar a mim influenciada por essa atração política que nós tínhamos. Mas já vista que ontem chegaram assim. Entendeu? Então há uma aproximação. E ela não vem para me fazer mal, ela vem para se aproximar de mim. Para dizer, eu estou aqui. Fui. Entendeu? Então tem as aproximações que as pessoas mais atrapalham. Não atrapalha se ela é espírita, então ela sabe, ela não pode fazer mal. Entendeu? Atrapalharia se eu absorvesse tanto de outra pessoa, de uma doença, que eu começasse a absorver de tal forma que as influências espirituais dela passassem para mim, eu começasse a sentir coisas dela. Aí atrapalharia. A causa que eu explicar. As doenças. Entendeu? Aí atrapalharia. Mas no caso das pessoas boas, não atrapalha porque elas não têm essa intenção de fazer o mal. São beneficiados dos bens. Olha, gente, geralmente, quando essas pessoas estão assim, o que a gente faz? A gente vai na casa espírita e diz, olha, eu preciso, estou sentindo isso que eu queria fazer. Eu queria tomar um passo, fazer um tratamento espiritual, uma palestra pública, muito fácil. Isso aí é uma forma de você se tratar, independente de qualquer doença. Se você vai a uma casa espírita e faz um tratamento espiritual, uma palestra pública, uma sessão de luz, você está tratando do seu espírito. Você está se precavendo de espíritos que estão ao nosso redor. Aí você vai ter mais outros, afinal de contas, eu vou sair daqui mais preocupado do que eu cheguei. Porque eu estou constantemente assim desse jeito, acostado de tantos espíritos que somos. Agora é preciso a gente conviver com eles. Aprender a vivenciar os nossos sofrimentos, aceitando inclusive. Funcionando como bloco, ou a casa espírita, funcionando como pronto-socorro. Porque aqui se faz a gente se faz as ligações entre o obsessor e você. Se enganar. Na crise, o confortável controle participaram longamente de sua vida de mulher, particularmente da infância e da adolescência. O médico vai ouvir o pai dizer o que a criança tem. O que é que ele tem, minha? Aí o médico começa a indagar. Será recalque infantil? Será que ele sofreu alguma
aqui no recalque, sofreu um lume, será que sofreu alguma coisa que fez com que sofresse e hoje traz as frustrações? E as frustrações da vida, será que esse homem não é homem direito? Será que ele não está batendo filho? Será que ele tem problemas de sexualidade? Será que ele tem algum trauma? Alguma coisa que pediu lá na infância ou na adolescência? Ainda hoje ele está traumatizado? Será um acidente psicológico? Será que sofreu alguma coisa constrangeu de tal forma, sofreu um sequestro e ficou meio perturbado? Ou fobia? Será que ele tem fobia de andar de carro, de andar em elevador? Será que ele tem fobia de entrar no mar? Então, todos nós, o psicanalista, ele encontra um quadro para ver se encontra a razão daquele sofrimento. Ele vai atrás do sofrimento da pessoa. Mas ele está explicando. Essa é uma imagem clássica da psicanálise proposta por Sigmund Freud, o seu genial, por exemplo, eu falar, não é pai, né? É o pai da psicanálise, Freud. Essa visão da obsessão pode botar tudo através da teoria freudiana. Freud, ele era muito incisivo, ele era muito voltado para a sexualidade. Ele dizia coisas que a gente fica assim, com o cabelo em pé. Diz que a sexualidade da criança começa no nascimento. O menino já conhece, já nasce, entendeu? Macho. Só o passar pela vagina da mulher, ele já começa a ser macho. Ele era meio doido, o Freud. Então, eu acho que o sucesso da psicanálise apenas confirma que no espiritismo ele tinha uma certa razão, quer dizer, direito. Quando ele vai fundo dentro dessa teoria do id, o id é aquilo que tem mais profundo dentro do nosso ser, dentro da psicanálise, ele diz que representa as funções, essa forma de energia envolvida da atividade humana. Ele diz que o id, ele faz o conceito desde a morte, até a preservação da vida. E é também responsável pelas demandas primitivas e perversas. Quer dizer, tudo que nós construímos na nossa vida, nós retraímos, guardamos dentro dessa caixa fechada chamada de id. Os nossos traumas, recalques, nossos desejos, nossas frustrações, tudo está dentro do nosso id. É a caixa preta. Então, o resultado. Nunca devemos abrir, porque se abrir vai ser um verdadeiro desmando da nossa vida. Por quê? Porque quando ele aflora, começamos a mostrar o que nós somos. Diz que quando a pessoa bebe demais, é abrir a porta do id. Aí o caboclo começa a mostrar o que ele é e não mostrar para ninguém. Então, diz que o id, o cara quando bebe, ele é valente, ele é rico, é mulher rica, ou então ele não é porra nenhuma. Entendeu? Então ele começa a mostrar, porque o id é a caixa preta. Está fechadinho e ninguém abre. Outro. Já o ego permanece entre ambos. Então ele é a nossa razão. A nossa razão é aquele estado em que você coloca a fechadura à disposição de você nunca fazer coisas que ultrapassem a sua razão. É o meu feito. Eu só faço aquilo que for necessário. Ele permanece entre ambos, alternando as nossas necessidades. As primitivas que vêm lá do id, entendeu? E as nossas crenças éticas e morais que a razão não deixa passar. O que norteia a nossa vida é a nossa razão em função do nosso estado ético e moral. Eu não faço porque é antiético. Eu não faço porque é um estado moral. Eu não posso ultrapassar os limites. Então, a moralidade, o crescimento do mundo, está no seu processo moral. Ou ele é imoral, ou ele é imoral. Ou ele não moral, ele está moral. O eu saudável proporciona a habilidade para adaptar a realidade e interagir com o mundo exterior de uma maneira que seja como para o id e o super-ego. Quer dizer, ele fica no intermediário, sempre controlando para empurrar para dentro aquilo que
não pode sair e segurar. Alô. Bom dia, ele está no seminário hoje. Daqui a pouco ele liga para ti. Ah. A parte contra a UIS representa os pensamentos morais e éticos internalizados. O superego é o de cima. Nós estamos completamente em contra-age, é tudo contra o que está lá embaixo. O superego está na vontade de você fazer as coisas acima até do nosso próprio limite. Representa o pensamento de ordem moral. Então, ele é muito rigoroso com as nossas necessidades, com os nossos desejos. Com tudo que nós fazemos, o superego é aquilo que norteia um estado de vida mais confortável. Em compensação, você não relaxa. Ele é muito ético. O médico usa a palavra articulada, procura induzir o paciente a reagir aos seus temores e angústias, conquistando a estabilidade emocional. Todo médico, quando vai fazer uma consulta, ele procura encontrar, através da palavra articulada, uma forma de diminuir da mente do paciente as coisas que o perturbam. Mas ele não sabe que ali não é uma doença patológica, não é uma coisa que é provocada pela medicação, alopática, o que for, para poder produzir a cura. Às vezes, quando o médico é totalmente materialista, ele jamais admitiria o espírito criar aquele problema. Então fica muito fácil o obsessor entrar nos condutores do paciente e produzir, sugestionar e até ameaçar o serviço do paciente. Se o psicanalista fosse um projeto de persuasão mais avançado, provavelmente ela será para dizer assim: olha, você quando vai fazer a psicanálise, você olha o paciente, você sente até onde você pode ir. Porque tem paciente completamente, tem o neurólogos, o psicólogo, tem a psicopatologia da mente humana, são tantas que você não imagina como você vai encontrar aquela doença curar. Então, o que acontece? O médico psicanalista ele possui um poder de persuasão, mas como? Na palavra. Assim como você chega para um espírito de doutrina, numa mesa mediúnica, o espírito, o doutrinador, ele doutrina o espírito, até fazer com que ele abandone aquela pessoa e se afaste. Da mesma forma, possui o psicanalista. Se ele for persuasivo a tal ponto de conversando com o paciente, você doutrina o espírito. O espírito. Ele se convence e se afaste. Agora é preciso que ele seja tão convincente que ele se afaste definitivamente, porque caso contrário, ele vai, mas depois ele volta. Nem sempre esse sucesso acontece. Pois quando houver suspeito do tratamento, o obsessor volta, aí envolveu o incendiário, explorando as fraquezas e envolvendo novas vidas. Quer dizer, é preciso que o psicanalista seja muito bom. Por que as psicanálises duram anos a fio? Porque ele sabe que jamais poderá atingir o cerne daquela doença. Sempre nós somos os doentes provocados por obsessores. Mas o médico psicanalista não vai atrás do obsessor. Ele vai atrás do remédio para dar para ele. E quanto mais eu dou remédio, mais eu estou bebendo remédio e mais eu estou ganhando a consulta. E o obsessor que ganha. A não ser que ele seja